Vamos então dar início à sessão de hoje. A Sra. Presidente Clara Reis não pôde estar presente, portanto estarei eu em sua substituição. A Sra. Primeira Secretária Lília Laranjeira está a chegar dentro de 5 minutos, portanto começamos a dar o início e como segunda Secretária teremos a deputada Raquel Pinho. Vamos então dar início à sessão com um período de intervenção do público. Eu dou então a palavra à Munícipe Ana Margarida Ferreira Gonçalves Couto. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal Substituta. Boa noite, Senhora Secretária. Senhor Presidente da Câmara Municipal, boa noite. Senhores vereadores, boa noite, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, boa noite. Boa noite, Senhores Deputados, boa noite. Senhores, sou Ana Couto, cidadã sanjoanense, sou voluntária de rua e moro na Avenida do Brasil. Hoje vou falar, para variar, primeiro da causa animal, fazendo um agradecimento. Pretendo agradecer ao Sr. Presidente Jorge Sequeira pela sensibilidade e empatia por esta causa. Somos um dos poucos municípios que em 2022 realizou 91 adoções de gatinhos de rua. Foi importante para este sucesso o trabalho conjunto da Senhora Provedora dos Animais, da Médica Veterinária Municipal e das voluntárias de rua da Causa Animal de São João da Madeira. A senhora Provedora contribuiu com a divulgação dos gatinhos na sua famosa página pessoal e encaminhamento dos adotantes. Contribuiu com a doação do termo de responsabilidade de adoção. A doutora Médica Veterinária Municipal contribuiu com a divulgação dos gatinhos na página do Gabinete Médico-Veterinário Municipal de São João da Madeira. Não sei se sabem que temos. Com a recepção e registro dos termos de responsabilidade de adoção, comunicando e recebendo diretamente os senhores adotantes e respectivos adotados. As voluntárias de rua da Causa Animal de São João da Madeira resgatam os gatinhos no cuidado médico-veterinário, encaminham os gatinhos para as famílias de acolhimento temporário, FATs, e para os adotantes. Levei gatinhos adotados para Paredes, Aveiro, Estarreja, Esmoriz, Espinho, Porto, Oliveira das Mães, Santa Maria da Feira, entre outras terras e cidades. Procuramos todas garantir que os gatinhos adotados através do município e os seus adotantes não estão sozinhos. Sabem que podem contar connosco para qualquer dúvida no processo de adoção e adaptação. Os gatinhos adotados são identificados eletronicamente, desparasitados, esterilizados, castrados e tomam a primeira vacina gratuitamente no cumprimento da Lei 27/2016, de 23 de agosto. Obrigada, Sr. Presidente, por permitir a realização deste importante trabalho através destas 3 entidades. Obrigada. Pergunto, senhores, para quando a realização da Comissão dos Animais nesta Assembleia? Quando cuidamos de animais da nossa cidade, cuidamos principalmente de pessoas. Os animais são hoje importantes na vida da maioria dos cidadãos, representando conforto, carinho emocional nas suas vidas. É importante e urgente a realização desta comissão. Outro assunto. Pretendo falar e relembrar que na última Assembleia Municipal foi falado aqui na existência de um jovem pinheiro na pista do Batista que estaria torto, caído. Sua Excelência, na Assembleia, informou-nos, comunicou-nos que o mesmo já estaria direito, tinha sido escurado, cuidado, tinha sido tratado, o pinheiro. Hoje, digo aqui com alguma mágoa que o mesmo foi abatido alguns dias depois. Porquê? Porque foi cortado este jovem pinheiro. Que maneira estranha é esta do município na resolução desta questão? Acho lamentável e triste. Por último, informo Vossas Excelências que, por exemplo, e é só um exemplo, a Rua João da Silva Correia encontra-se em péssimo estado. Este estado é, já de bastante tempo. Aqui a desculpa do mau tempo, das chuvas, não se aplica, contudo agravou o péssimo estado desta rua.
O mau estado das ruas e das estradas reflete-se no estado das nossas viaturas, degrada significativamente os nossos carros, ou não? Pergunto a Vossas Excelências, para quando a existência de um plano anual de recuperação e manutenção das ruas e passeios da nossa cidade, independentemente de qual partido político nos governe? Plano este que funcione anualmente, para quando? Obrigada, fiquem bem. Muito obrigada, Sra. Munícipe. Temos uma inscrição de última hora que por lapso não foi feita antes e eu gostava de pôr a consideração à Assembleia, porque já o fizemos anteriormente, se autorizávamos o Sr. Munícipe Jorge Cortês a poder intervir. Da minha parte não tenho nenhuma objeção. Se há algum deputado tiver, faça o favor, pode. É um problema prático e simples. No cruzamento da rua da Mourisca com a rua António Sérgio, existe uma rotunda onde frequentemente há acidentes provocados pela falta de visibilidade e pela velocidade excessiva que normalmente se deslocam os automobilistas que percorrem a avenida, a Rua da Mourisca, no sentido norte-sul. Essa rotunda também não permite que o autocarro dê a volta, tem que fazer marcha atrás. Portanto, essa rotunda devia ser tratada tendo em conta estes dois aspectos. É só. Muito obrigada, Sr. Munícipe. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito boa noite. Relativamente à intervenção da Sra. Munícipe Ana Couto e ao agradecimento, o agradecimento não é devido a mim, é às pessoas que trabalharam em concreto e, portanto, eu devolvo o agradecimento e agradeço à Sra. Munícipe e a todos os envolvidos por esse resultado que obtivemos e que consiste em 92 adoções. Relativamente à questão do Pinheiro, efetivamente, ele voltou a cair, e ele voltou a cair porque quando se tombou da primeira vez, as raízes de suporte ficaram irreversivelmente danificadas. E, portanto, na avaliação que foi feita, da segunda vez, portanto, não tinha recuperação. E foi só por isso que foi abatido. Esta é a informação técnica que me foi dada. Relativamente ao plano anual de recuperação de passeios e de vias, nos últimos anos, afetamos sempre, em cada ano, uma verba do orçamento para pavimentações. E foram feitas imensas pavimentações em ruas da nossa cidade. E foram feitos muitos novos passeios. A Rua Alão de Moraes, a Rua do Val, a Rua Manuel Leite Júnior, a Rua da Arrifana, a Rua Benjamin Araújo, enfim, imensas ruas foram pavimentadas. A Rua Esquadrini, a Rua da Fundição, que leva ao Oliva Creative Factory, a Rua José dos Reis, enfim, foram imensas as ruas. Efetivamente, este ano nós temos ruas a precisar de recuperação, isso é verdade, e vamos tentar intervencionar essas ruas. Também tivemos um tempo verdadeiramente anormal. Tivemos uma rua, a Avenida do Brasil, que foi intervencionada para uma operação de substituição integral das condutas de água e de ramais, e, tenho que dizê-lo, a intervenção de repavimentação não foi feita adequadamente, e por isso vamos penalizar a empreiteira. Está em processo de execução de garantia e, portanto, é irreversível já esse processo. Essa empresa interveio várias vezes, mas nunca conseguiu fazer o serviço adequadamente e, portanto, dei instruções às Águas de São João para executarem essa garantia, o que já foi feito. E, portanto, vamos agora, com os meios dessa garantia, fazer uma nova intervenção por outra entidade, que esperamos
tenha capacidade técnica para fazer esse serviço, mas relativamente a essa rua estamos a fazer um projeto de requalificação mais vasto para colocar árvores nessa rua. Essa rua não tem árvores, para fazer passeios em partes da rua que não têm passeio. Se percorrer a rua toda, há de ver cá pelo menos uma parte que não tem passeio. Há zonas que têm o passeio muito estreito ou degradado e, portanto, está a ser desenhada uma intervenção que vai requalificar completamente essa rua, porque não basta fazer remendos só, é preciso fazer uma intervenção mais global. E, portanto, foi lançado um concurso para contratar uma equipa de engenharia. Nós já temos uma parte do projeto. Aliás, eu diria que esta segunda-feira tivemos até uma reunião técnica com a equipa para analisar já as soluções de engenharia e de arquitetura propostas, em que essa intervenção vai alargar os passeios, vai reperfilar a iluminação, vai arborizar essa rua e vai, portanto, torná-la uma rua mais sustentável e digna. Hoje mesmo, mais à frente, vamos discutir aqui questões de ordem financeira que vão permitir à Câmara arrancar com um conjunto de pavimentações para as quais já temos projeto aprovado, finalizado e que mais adiante irei referir também. Quanto à intervenção do Sr. Munícipe Jorge Cortês, agradeço a sinalização do problema. Iremos ver com a nossa técnica de mobilidade o que é. Vou ver primeiro a estatística dos acidentes que mencionou, as suas características, e depois vamos então também estudar o problema e comunicar-lhe depois também o que for concluído. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar então início à ordem de trabalhos. Período da ordem do dia será a aprovação da ata número 11 de 7 de 12 de 2022. Algum deputado tem alguma coisa a dizer sobre esta minuta? Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade. Ponto 2.2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre revisão ao orçamento do ano 2023 por incorporação do saldo de gerência de 2022. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito simplesmente, Sra. Presidente, o que a Câmara pede à Assembleia é que autorize a integração deste saldo no nosso orçamento, o que permitirá a mobilização destes fundos para realização de diversas obras e empreitadas e para outros fins que estão discriminados na informação. Este saldo resulta em primeira linha de termos recebido em meados de dezembro, não consigo agora precisar a data, termos recebido em meados de dezembro um apoio extraordinário que foi dado aos municípios através do Fundo Social Municipal de cerca de 400 mil euros, que não prevíamos receber, nem sabíamos em que data íamos receber e, portanto, recebemos no fim do ano e, portanto, foi já impossível mobilizar esses fundos para novos projetos. Resulta também de receitas entradas no fim do ano também de obras particulares e da circunstância de um conjunto de fundos que tínhamos comprometidos não terem resultado em autos e em faturação suscetível de ser paga até ao momento. Portanto, estamos a falar aqui de cerca de 400 mil euros que foram desse, eu creio que até foi algo mais desse apoio extraordinário que o Governo deu à globalidade das autarquias para compensar, enfim, um conjunto de despesas que as autarquias tiveram nos anos antecedentes e, portanto, esta é a origem e este é o racional do saldo. Em todo caso, é do máximo interesse público e é do nosso máximo interesse também fazê-lo celermente, por isso pedimos que este
documento seja aprovado antes da apresentação de prestação de contas, mobilizar de imediato estes fundos para a realização de iniciativas municipais e também para acorrer aos nossos compromissos no âmbito da reabilitação do sistema de tratamento de efluentes da Associação de Municípios. Portanto, pedimos à Assembleia que autorize esta integração do saldo, sob pena de não podermos gastar o dinheiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum deputado pretende intervir? O Sr. Deputado Evan pode falar. Boa noite a todos e a todas. Apesar da explicação que o Sr. Presidente deu agora, olhando para esta proposta, podemos retirar algumas conclusões. A primeira é que a Câmara Municipal deveria ter feito mais em 2022. A segunda é que em 2023, mesmo com mais estes 750 mil euros, a Câmara continua a insistir em não reforçar as medidas sociais, mesmo quando a crise e a especulação batem às portas de cada vez mais pessoas. Quando debatíamos o Orçamento Municipal para 2022, o Bloco de Esquerda propôs medidas como a implementação de uma tarifa social da água, que reduziria a fatura de 1.800 famílias sanjoanenses, o aumento do número de beneficiários de apoios sociais municipais, incorporando nestes beneficiários todos os que têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza, a criação de rendas a custo controlado ou um programa de alojamento autonomizado de todas as pessoas em situação de sem-abrigo. E aqui faço um parênteses para perguntar se aquele problema que foi noticiado em, penso que a meados de dezembro, de uma casa que está em ruínas na Rua Oliveira Júnior e onde estavam a viver pessoas. Se isso já foi resolvido, porque eu pessoalmente passei lá e ouço o barulho durante a noite. O Executivo Municipal não aceitou nenhuma das propostas, disse que não havia dinheiro. Como se vê agora, dinheiro havia, o que faltava era a vontade. A vontade para o PS intervir em algum destes assuntos, em mudar qualquer coisa, em realmente querer mudar a vida das pessoas para melhor. Enquanto isso, a água continua a encarecer, as rendas tornam-se insuportáveis, a crise social alastra e os apoios não acompanham as necessidades. Tudo porque se dizia que não havia dinheiro, mas havia. Assim chegamos à primeira conclusão: era possível ter feito mais, pelo menos 758 mil euros a mais, mas a Câmara optou por não fazer. Se olharmos agora para onde a Câmara se propõe aplicar este dinheiro que já devia ter sido aplicado em 2022, vemos mais uma vez a ação social, as medidas sociais, os apoios sociais não são a prioridade do PS. Numa altura em que as pessoas estão a perder salário, em que não conseguem pagar as rendas, em que são vítimas de especulação, em que eram precisas medidas para lhes garantir habitação a preços acessíveis, medidas contra a perda de poder de compra, medidas para garantir o seu acesso a bens e serviços básicos, a Câmara propõe transferir este dinheiro para a Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, para obras na via pública e para intervenção nas escolas. Fica aqui uma interrogação sobre estas verbas para escolas. Aqui são quase 110 mil euros para reparação. No outro ponto que vem a seguir, que diz respeito à alteração do empréstimo contraído pelo município, conta-se mais 271 mil euros para arranjos exteriores de edifícios escolares. Sempre as escolas, e eu pergunto, a Câmara Municipal, que foi tão defensora do processo de municipalização de competências, alinhando sem grandes surpresas com o Governo PS, está desta forma a dizer à Assembleia Municipal que as verbas transferidas pelo Governo são insuficientes? O envelope financeiro que veio a acompanhar essa municipalização não chega para fazer estas e outras obras de requalificação e beneficiação? Está a Câmara a dizer à Assembleia Municipal que, tal como o Bloco dizia, a municipalização da educação vai acabar a depauperar o município e, consequentemente, a própria educação. E aproveito para fazer outro parêntese e perguntar quando é que as obras na EB23 se fazem, quando é que se reabilita aquela escola. Neste momento há salas onde chove.
É uma escola que está há tantos anos a colocar em risco a vida de tantos alunos, nem se sabe as consequências que o amianto, não é, já terá feito em muitas pessoas que lá passaram. Fica a pergunta. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Sr. Presidente, tem a palavra. Bem, só um breve comentário, porque de facto o Bloco de Esquerda continua a cada passo, a cada intervenção, a cada sessão da Assembleia Municipal a criar uma realidade completamente paralela à realidade verdadeira. Enfim, eu tinha acabado de dizer que 400 mil euros, cerca de 400 mil euros destes 700 foram recebidos em meados de dezembro, que foi um apoio extraordinário, que não tínhamos orçamentado, com o qual não contávamos, soubemos disso uns dias antes da medida ter sido tomada, e se a senhora deputada acha que numa Câmara entram 400 mil euros em meados de dezembro e que eu posso ir ali ao cofre da tesouraria, pegar no dinheiro, fazer maços de notas e começar a distribuí-lo, isso é de facto viver num mundo completamente surreal e virtual. Isso não existe. Não existe. Não existe. Há regras mínimas, há noções mínimas. Isso não existe. Outra componente deste saldo é de uma receita de cerca de 50 e tal mil euros de um licenciamento de uma obra particular. Nós nunca sabemos quando é que os empreiteiros vêm pagar, vêm levantar as taxas ou os alvarás. Se ele demorasse mais 2 semanas, esse dinheiro já tinha entrado este ano no orçamento deste ano. Portanto, eu podia ter julgado Euromilhões em nome da Câmara na última semana de dezembro, ou a lotaria do Gordo espanhola, numa ida aos mariscos da Corunha, e podia ter saído a lotaria à Câmara, e eu daria o dinheiro à Câmara, tenho a plena confiança nisso, mas também não o podíamos usar em dezembro. Pronto, é assim, mas a senhora aproveitou, fez um aproveitamento político-partidário de uma questão técnica para dizer que nós podíamos ter gasto mais 700 mil euros em 2022. Isso só tem uma consequência, é retirar credibilidade ao Bloco de Esquerda. Eu tenho muita simpatia por si e amizade, mas há mínimos. Quer dizer, há mínimos. Nós temos que ter mínimos. E não podemos falar assim às pessoas, porque isso é induzir as pessoas em erro. Não vou dizer que é enganar, é induzir as pessoas em erro. E mais não digo, porque as outras questões que colocou não têm a ver com o ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguma intervenção? Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então por maioria, com 21 votos a favor e 1 voto contra do Bloco de Esquerda. Passamos então para o ponto seguinte, ponto 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração aos projetos de investimento identificados no contrato de empréstimo processo número 172/2022. Sr. Presidente, tem a palavra. Senhora Presidente, eu não resisto a dizer que o voto contra do Bloco de Esquerda significa que o Bloco de Esquerda queria proibir a Câmara de utilizar este dinheiro em 2023. É bom que isto fique claro. É bom que isto fique claro. Este dinheiro ficaria no banco sem poder ser utilizado. Sem poder ser utilizado. É isso que está aqui em causa. Se o Bloco de Esquerda tivesse maioria nesta sessão, a Câmara Municipal de São João da Madeira, este dinheiro ficaria na banca, a banca ficaria muito satisfeita porque podia dá-lo de empréstimo a outros, naquilo que se chama a intermediação financeira, à custa dos sanjoanenses. Posto isto, relativamente a este ponto, como sabem, nós contraímos um empréstimo para financiar um conjunto de obras e de projetos. E eu queria fazer, por dever de lealdade e transparência, aqui um ponto de situação para enquadrar este ponto. Nós pedimos uma verba para
contratar o projeto da São Jotec 3 e, portanto, foi lançado o concurso de ideias, foi selecionado o projeto, estamos a trabalhar no projeto, portanto, essa medida prevista no empréstimo está em execução e, pronto, eu creio que inclusivamente já está adjudicado e, aliás, amanhã vamos ter uma reunião com os arquitetos. Pedimos 650 mil euros para colocar LEDs na iluminação pública, a terceira fase. Portanto, esse processo está praticamente concluído, mas, como resulta daqui, nós tínhamos estimado essa despesa em 650 mil euros, mas em fruto da concorrência e do concurso, nós tivemos um encargo menor do que esses 650 mil euros e libertamos aqui do empréstimo 51 mil euros. Mas, portanto, nós temos a cidade neste momento, e esse é um objetivo importante, praticamente a 100% com a iluminação LED. Depois, tínhamos também solicitado um empréstimo para intervenção em vias públicas, creio que a Rua Visconde e a Rua Luís de Camões. Temos os projetos feitos. Entretanto, surgiu o PRR e uma candidatura denominada Mobilidade 360 e decidimos também melhorar os projetos e incluir essas vias na candidatura ao PRR. Para cumprir os requisitos do PRR, os projetos foram mudados e foram melhorados e, portanto, este dinheiro será mobilizável em conjunto com outras fontes de financiamento e os projetos estão feitos. Outro dos projetos que estava aqui foi pedido também para a reparação de edifícios municipais e escolares. Aqui está em causa o empréstimo para contratar o projeto de reabilitação da EB23, antigo ciclo preparatório, e o projeto de reabilitação deste edifício municipal. O projeto de reabilitação da EB23 foi lançado o concurso de ideias, foi selecionada uma proposta, foi adjudicada essa proposta, o projeto está praticamente concluído, temos estado em discussões com os arquitetos envolvendo a DGEST, o Ministério da Educação, a direção do agrupamento e as nossas equipas técnicas, e já estamos numa fase, eu diria, de detalhe dos projetos. Também temos mantido reuniões com o Governo para enquadrar esta reparação da próxima geração de fundos comunitários. Mas sem projeto feito, pode haver fundos, sem projeto feito, não há nada. E, portanto, em boa hora, esta Assembleia autorizou a contratação deste empréstimo para fazer o projeto. Quanto a equipamento de recolha de resíduos, estamos a falar aqui do Ecoponto, o Ecocentro, o dinheiro foi solicitado para projeto, para a realização do projeto de engenharia e de arquitetura. Nós lançamos o concurso público, indicando uma determinada localização, mas por uma razão, porque nos foi sinalizada a possibilidade de haver um potencial interesse para colocar ali uma indústria, nós suspendemos o processo de contratação pública para avaliar a situação e ver do ponto de vista do interesse público o que é melhor para a cidade, mas temos condições, até ao termo do prazo do empréstimo, para, obviamente, também executar estes 60 mil euros que foram contratados para um projeto. O grosso do empréstimo era para o Parque Verde das Corgas. Nós já temos o projeto feito para o parque. O parque está previsto no plano pormenor das Corgas, que é um plano que vem de 2012, elaborado pelo arquiteto Souto Moura. O projeto do parque urbano, que é uma das dimensões do plano pormenor do Souto Moura, foi feito por uma equipa liderada pelo arquiteto Sidónio Pardal, mas a execução do parque na sua globalidade implica a realização de um contrato urbanístico com a globalidade dos proprietários envolvidos, que são inúmeros, e temos tido alguma dificuldade em chegar à fala, contactar e localizar
todos esses proprietários. Fizemos até há algum tempo uma sessão pública com o arquiteto Souto Moura e com o Sidónio Pardal para tentar mobilizar e chamar a atenção das pessoas. E então o que decidimos fazer foi fazer esta obra por fases. E, portanto, temos preparada, pronto para lançar, dependendo só de um acordo que queremos fazer com um proprietário que nos permita entrar na sua parcela que está destinada a parque de imediato, mas esse acordo será obtido no mais curto prazo possível. Portanto, temos tudo preparado, portanto, segmentamos o projeto e temos a possibilidade de avançar com uma primeira fase deste parque, libertando as verbas remanescentes do empréstimo, no montante aí descrito, para obras em arranjos exteriores de edifícios escolares, e aqui o grosso será a obra na Escola Serafim Leite, na melhoria dos espaços desportivos exteriores da Escola Serafim Leite. Temos o projeto praticamente finalizado, que foi discutido com a escola, foi discutido com os professores. Os espaços desportivos exteriores estão em péssimas condições, foi uma questão que herdamos do Estado. E, portanto, assim que a escola passou para a tutela da Câmara, começamos a reunir com os professores de Educação Física e com a direção da escola, a nossa divisão de Educação, também a nossa divisão de Obras Municipais. Foi feito aqui um trabalho conjunto e, portanto, vamos fazer uma parede de escalada, vamos melhorar, em 2 patamares da escola, vamos melhorar os espaços desportivos exteriores. Colocá-los, no fundo, um pouco ao nível daquilo que está na Escola Oliveira Júnior. Depois, outra parte da verba será para arruamentos e pavimentações. E, ao longo deste tempo, nós temos vindo a fazer vários projetos de pavimentações de várias ruas. Como sabem, temos sempre que ter os projetos prontos e, portanto, nós estamos em permanência a fazer projetos, e temos projeto pronto para a Rua do Condestável, para a Rua do Parrinho, para a Rua Bartolomeu Dias, para a Rua Afonso Albuquerque, para a Rua do Horreiro, enfim, para várias ruas. Vamos agora ver a verba disponível, ver quais são as ruas que estão em piores condições e depois tomar uma opção relativamente àquelas que arrancam em primeiro lugar. Mas quando a tramitação deste tema estiver concluída, nós temos condições para cabimentar e para lançar as empreitadas. A Rua Afonso Henriques, a Rua José Domingo Oliveira, na zona industrial das Travessas, a Rua 16 de Maio, na zona do Horreiro, enfim, temos projeto feito para um vasto conjunto de ruas. E, portanto, essencialmente, no fundo, a operação que estamos a pedir à Assembleia é que autorize, no âmbito do empréstimo, que a verba que estaria afeta ao Parque das Corgas e que podemos usar até abril de 2024, seja de imediato canalizada para obras face às quais estimamos que seja possível executar dentro desse prazo. E, portanto, são estas as obras. E, portanto, é essa autorização que pedimos, então, à Assembleia Municipal, que autorize esta mudança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, dou a intervenção da deputada Eva por um protesto. É um protesto porque o Sr. Presidente trocou as palavras que eu tinha dito. Aquilo com o qual eu não concordei foi com a aplicação desse dinheiro. Há prioridades, as pessoas estão a viver muitas dificuldades, não respondeu às minhas perguntas, há pessoas a viver na rua, há pessoas a viver em casas degradadas, e isso são prioridades. Se acha que isto não são prioridades, tudo bem, o meu voto é só um aqui na Assembleia, vocês têm a maioria. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Alguém pretende intervir neste ponto que estamos a discutir? Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, na sua pessoa cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caras e caros sanjoanenses. Eu tinha uma intervenção preparada e o Sr. Presidente antecipou-se e fez você muito bem, que assim já sabemos quais são as obras. Nós vamos votar favoravelmente a esta alteração, não sem antes eu deixar aqui algumas considerações. E a primeira... Eu sei que a reunião em que esta questão foi, a reunião de Câmara em que esta questão foi discutida, foi uma reunião que não foi pública, mas a primeira nota que eu queria aqui deixar é a seguinte. Em democracia, os cidadãos votam e decidem quem querem a governar e quem querem a fazer oposição. Um dos direitos da oposição, ou dos partidos da oposição, é precisamente o de escrutinar a ação do partido que está a governar, fiscalizando, pedindo explicações, apresentando propostas alternativas, procurando o consenso, que na nossa cidade, e faço esta nota, tem dado resultado, sobretudo na ação da Junta de Freguesia, e isso garante que as instituições democráticas funcionem. Ora, o mesmo é dizer que os partidos da oposição não estão aqui na Assembleia Municipal nem na Câmara Municipal apenas para votar a favor ou contra. Eu sei que alguns membros do Partido Socialista têm uma visão muito redutora daquilo que é fazer-se oposição e ser-se oposição, e isso também explica, de certa forma, que em determinados momentos da nossa história o Partido Socialista não tenha tido consciência da responsabilidade que imperava sobre si e que tenha chumbado projetos e bloqueado e atrasando o desenvolvimento da cidade. Mas os partidos da oposição estão aqui para garantir que há uma fiscalização da ação política do Executivo e, quando assim entenderem, concordarem ou discordarem. Portanto, isto é muito simples e esta consideração está feita e a mensagem está passada. Dito isto, eu queria apenas fazer aqui uma referência, porque também sei que o Sr. Presidente ficou de enviar documentos à Assembleia Municipal que pudessem complementar e ajudar a este debate e que não o fez. Tinha esse compromisso com os vereadores na reunião de Câmara e não o fez. E isso naturalmente que nos ajudava a debater melhor esta matéria, porque o Sr. Presidente debitou aí uma série de obras que tenciona fazer e eu peço-lhe desculpa, mas perdi-me a meio, porque começou a dizer que obras é que ia fazer e naturalmente que não consegui perceber quais são. Portanto, acho que era sempre mais vantajoso para os deputados para discutir estas questões que pudessem ter acesso à documentação, porque senão nós estaríamos aqui a aprovar a alocação de dinheiro a outras rúbricas que nós não saberíamos em que é que se iriam consubstanciar. Mas pronto, o Sr. Presidente fez essa referência e eu agradeço e era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Leonardo, pôs a mão primeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados, caros sanjoanenses. Muito sucintamente importa-nos destacar, e é um facto absolutamente inegável para quem anda na cidade, que evidentemente, parece-me para todos, que há necessidade de uma reabilitação de muitos arruamentos na nossa cidade neste momento. E, portanto, não obstante as muitas intervenções que têm sido realizadas, e o Sr. Presidente já aqui hoje enumerou algumas até no período antes da ordem do dia, a verdade é que por variedíssimas razões, seja pelas chuvas excessivas que temos tido este ano, e ainda bem, até certo momento, seja pelas empreitadas que têm sido também levadas a cabo pela empresa Águas São João, o Sr. Presidente também já aqui explicou
e agradecemos essa explicação relativamente à Rua do Brasil, que me parece ser da maior importância que todos saibamos que a Câmara está a salvaguardar os interesses dos sanjoanenses e, portanto, vai executar as garantias, uma obra que não terá, ou que terá sido feita de forma deficiente pelo empreiteiro, e, portanto, essa também é uma nota devida e bastante importante. E, portanto, neste sentido, nós queremos destacar e saudar o Executivo por esta aposta em direcionar grande parte desta verba para a reabilitação de arruamentos urbanos, de infraestruturas e de pavimentações, porque, de facto, é isso que marca a ação deste Executivo Municipal. Nós não somos dos que enfiam a cabeça na areia, que dizemos que está tudo bem. Nós, quando identificamos um problema, agimos em conformidade, arranjamos soluções para o resolver. É essa a nossa forma de trabalhar. E, relativamente aos arruamentos, esta é uma parte de uma solução imediata para colmatar o mais rapidamente possível esta necessidade urgente. É uma verba bastante considerável, mas também temos muitos arruamentos a precisar dessas intervenções, reabilitações também de ruas. É o necessário e será certamente muito útil para os sanjoanenses. E, portanto, relativamente a este ponto, era esta a nota que nós queríamos deixar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eva Braga tem a palavra. Eu queria dizer que senti muita dificuldade em fazer a análise desta proposta, porque falta documentação. E mesmo com o que o Sr. Presidente aqui disse agora, eu não sei o que é que vai acontecer ao Parque Verde das Corgas, porque para o Bloco de Esquerda não me parece que seja um Parque Verde. Já tínhamos aqui dito que foi anunciado como uma zona verde, mas é mais uma zona de prédios e com uma torre de 20 andares, mas eu fiquei sem saber e gostaria que explicasse melhor o que são estes atrasos na negociação com os particulares que disse e como é que vai ficar mesmo o Parque Verde das Corgas, porque foi anunciado com tanta pompa e circunstância em Paragongas e imagens nos jornais e pronto, não sei como é que ele vai ficar e também não temos documentação que diga como é que a alteração deste dinheiro, que foi bastante, não é? Como é que isto vai alterar um projeto que foi tão anunciado como o Parque Verde? Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, relativamente à intervenção do PSD em termos de enquadramento e de ciência política sobre o que é o papel da oposição e o papel de quem não está na oposição, inteiramente de acordo. Em termos dogmáticos, é esse o papel de cada um. Nós procuramos respeitar a oposição, tivemos muitos anos na oposição, sabemos o que é estar na oposição e pode acreditar que, de facto, respeitamos muito a oposição e temos tido um relacionamento que eu acho muito profícuo e muito saudável, de boa cooperação com todos os partidos da oposição em São João da Madeira. Relativamente às obras, de facto, que enumerei, de facto, eu só queria deixar aqui um alerta que até a tramitação burocrática está pronta. Se virmos que há um novo arruamento, um novo pavimento que se degrada e que é mais prioritário a estes, nós iremos avançar para esse arruamento. Foi por isso que na Câmara a autorização vinha genérica. Foi por isso que vinha genérica. E isso acautela os poderes da Assembleia Municipal, porque no fundo a Assembleia Municipal está a dizer vai para arranjos exteriores de escolas, vai para arruamentos e pavimentações. Não vai para qualquer outra das 1000 finalidades, entre aspas, em que a Câmara Municipal podia aplicar o dinheiro. Portanto, há aqui um travão, porque arruamentos e pavimentações, todos sabemos que é uma coisa muito limitada, não é? Como a questão é dinâmica, foi por isso que não se apresentou uma lista fechada e exclusiva,
porque isso depois podia nos bloquear na gestão e na execução. Relativamente à questão que o Bloco de Esquerda colocou, eu tenho aqui, no fundo, o Parque Verde das Corgas. Exatamente. O Parque Verde das Corgas. Ora bem, eu não tenho muito jeito para ampliar e para reduzir coisas. Exatamente. Tenho que ir com a ajuda da oposição, como vem, neste ambiente tão saudável de cooperação. Portanto, o parque, nós temos o plano pormenor da zona das Corgas, não é? Que vai atrás do museu, da chapelaria, ali atrás da Oliva, até àquela igreja, não é? E, portanto, esse plano pormenor prevê a construção de edifícios e dentro do miolo dos edifícios prevê a construção de um parque verde, não é? De um parque verde, cujo projeto já foi apresentado publicamente e que, portanto, não cabe à Assembleia Municipal, como sabem, aprovar ou não aprovar os projetos em concreto ou em pormenor. É uma competência ou da Câmara ou, dependendo do valor, do Presidente da Câmara, por lei ou por delegação da Câmara, não é? É assim que está organizada a questão. E, portanto, nós temos o projeto do Parque Verde feito para toda a zona verde, não é? Prevista no plano. Mas isso ocupa parcelas que hoje são de particulares. E havia duas maneiras de fazer isto. Há duas maneiras de fazer isto. Ou a Câmara expropriava tudo, e não é a maneira mais viável e correta de o fazer, ou há um acordo entre todos os proprietários, entre eles a Câmara, há aquilo que se chama uma perequação, há uma reconfiguração e uma distribuição de direitos por todos, mas isso é um processo que envolve muito diálogo, muito entendimento. Foi um pouco aquilo que se fez na zona industrial das Travessas. Porque imaginemos, hoje há lá uma pessoa que tem, imaginemos, 1000 metros quadrados. Esses 1000 metros quadrados podem vir no futuro a ser zona verde, ou podem vir no futuro a ser um caminho público, ou podem vir a ser um equipamento público, ou podem vir a ser um lote para construção. E então essa pessoa que tem 1000 metros quadrados, ou que tem 10.000 ou 20.000, vai depois receber uma participação ou um direito nesses lotes. Isto é factível, faz por todo o país, havemos de conseguir fazê-lo. Mas ainda não conseguimos fazer isso na sua globalidade e, portanto, ainda não temos, digamos assim, condições jurídicas para entrar em parcelas que são de privados. Mas temos aqui uma grande área que é da Câmara, onde já podemos avançar, e estamos a tentar negociar com um particular aqui uma pequena parte para que ele nos autorize a tomar posse administrativa. E, portanto, o que queremos fazer é esta parte já do Parque Verde, que está aqui representada. Portanto, queremos fazer esta parte do Parque Verde. Aqui estará o museu, aqui está o Museu da Chapelaria, aqui está as traseiras dos edifícios da antiga fábrica da Oliva, aqui está a via pública. Portanto, é isto que está neste momento em causa. E, portanto, a globalidade do Parque Verde estaria orçada no valor de 1 milhão e tal de euros. Esta parte, isto teve que segmentar o projeto, esta parte valerá a diferença. Agora, como diria o Guterres, é só olhar para aqui e fazer as contas, cerca de 300 mil euros. Portanto, é isto que está aqui em causa. Se quiser, depois poderá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguma intervenção? Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado então com maioria, com 21 votos a favor e uma abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos então ao ponto seguinte. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a proposta da decisão de autorização para a contratação de empréstimo de médio e longo prazo à linha B, PT/2020. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Esta obra, como é público e notório, está em execução. É uma obra que envolve o reperfilamento completo da Rua Oliveira Figueiredo, a criação de uma ciclovia e de um passeio, o aumento da zona de estacionamento e o aumento do número de lugares disponíveis de estacionamento, que era uma grande necessidade daquela zona industrial, e envolve também a construção de uma ponte pedonal, que vai ligar a Rua Oliveira Figueiredo ao Pavilhão das Travessas. Qual é aqui a lógica? Por um lado, estabelecer essa ligação, por outro lado, também permitir que durante o dia, não é, quem se desloca para aquelas fábricas possa estacionar no pavilhão, no parque de estacionamento do Pavilhão das Travessas, que durante o dia está quase sempre vazio, e atravessar depois a pontapé e vir para a Rua Oliveira Figueiredo e ir trabalhar para as suas fábricas. E portanto, é esta a obra que já está em execução, e ela tem 3 fontes de financiamento: um financiamento comunitário, um financiamento através da contratação de um empréstimo na banca comercial normal, e este financiamento contratado através do BEI. E, portanto, o que pedimos aqui é a autorização para contrair este financiamento, para realizar uma obra que achamos ser muito importante. É uma grande aspiração da zona industrial de há muitos anos ver resolvido ali os problemas de circulação e de disponibilidade de estacionamento. Requalificamos também a rua, vamos permitir a fruição da zona daquelas albufeiras, porque os peões irão circular por aquela rua numa zona muito contígua às albufeiras. Vamos permitir a ligação também da ciclovia à ciclovia que vem da Rua do Val e da Rua Manuel Vieira Araújo, e vamos também criar uma oportunidade nova de fruição de todo aquele espaço através daquela ponte pedonal que vamos ali fazer e que está incluída também nesta empreitada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Esqueci-me dessa parte. Aprovado então por maioria, com uma abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos passar então ao último ponto, 2.5. Apreciação e votação da recomendação do Grupo Municipal Bloco de Esquerda sobre medidas para melhorar os transportes públicos em São João da Madeira, e passar a deputada Eva Braga para apresentar o ponto. Pronto, e mais uma vez, então, apresentar agora a mesma recomendação que o Bloco de Esquerda já pretendia apresentar nas sessões passadas. Não a vou ler outra vez, agora já têm todos, que na altura não tinham. Pronto, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende com esta recomendação é reforçar o transporte público dentro da cidade, o TUS, criando novas linhas, adaptando os seus horários aos horários das escolas, das empresas, enfim, das necessidades das pessoas, tornando uma alternativa ao transporte individual. Achamos que isto é importante, porque é óbvio que a mobilidade das pessoas em São João da Madeira não se cinge somente ao transporte dentro da cidade, não é? Haveria outras coisas a falar, mesmo a mobilidade a pé. Mas neste caso aquilo que eu trouxe foi a mobilidade dentro da cidade, porque é importante, ele é gratuito, o que é bom, mas é gratuito, mas não serve todas as pessoas, nem é uma verdadeira alternativa ao carro, ao automóvel, ao uso do automóvel. E isto é muito importante numa altura em que estamos a viver de alterações climáticas, com a necessidade da descarbonização do ar, da cidade. Baixar também as despesas das famílias com os combustíveis, também é importante.
Também por motivos educacionais, para que se habituem os alunos da nossa cidade a usar o autocarro. Imaginem o que era todos os alunos das nossas escolas, que são bastantes, que se deslocassem de autocarro, a quantidade de carros que eram retirados da cidade e o bem que isso fazia ao nosso ambiente, e por isso peço que os outros partidos aprovem esta recomendação que é feita à Câmara Municipal em nome do ambiente e da mobilidade das pessoas e de uma verdadeira alternativa, que seja feita uma verdadeira alternativa ao uso do automóvel. É isso que a recomendação, no fundo, pretende. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Intervenções? Sr. Deputado Gonçalo, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, nós vamos também novamente saudar esta iniciativa do Bloco de Esquerda sobre o TUS, que pugna, no fundo, por uma reformulação daquilo que é atualmente o nosso transporte na cidade. É certo que se trata de uma recomendação e, portanto, a Câmara Municipal pode adotá-la ou não, mas a coligação partilha da opinião de que seria importante e seria necessário reformular-se o TUS, e à primeira vista não nos parece que esta recomendação implique algum custo, algum gasto adicional que possa impactar negativamente nas contas. E esta era também já uma ambição nossa, era uma proposta eleitoral da coligação e, portanto, nós votaremos favoravelmente a esta recomendação. Mas há aqui uma questão que já abordamos várias vezes e que eu gostaria de voltar a abordar, que tem que ver com a monitorização do serviço. Ao longo destes anos todos, nós nunca tivemos nenhuma informação sobre quantas pessoas utilizam o TUS por ano. Nunca tivemos informações se as pessoas estão satisfeitas com o serviço, se com a medida da gratuitidade do TUS, se o número de passageiros aumentou e se eventualmente o serviço se manteve igual ou se piorou, se serve atualmente os interesses dos sanjonenses. Portanto, nós nunca tivemos esta informação e eu creio que seria, e mais uma vez eu digo, seria importante para que os membros da Assembleia Municipal pudessem ter esta informação para poderem discutir os assuntos de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita. Muito boa noite a todos. Nós vamos votar a favor desta recomendação, ainda que achássemos que uma recomendação é uma recomendação, independentemente de ser votada ou não, não deixa de ser uma recomendação. No entanto, gostaríamos de tecer aqui alguns comentários, porque não nos revemos totalmente aqui em alguns considerandos, e achamos que a recomendação em si também pode ser melhorada ou parece-nos talvez um pouco insuficiente. Primeiro porque não é tudo mau, não é? Portanto, o TUS cobre uma parte considerável da cidade, passa de hora a hora, é gratuito, que é bastante positivo, e é lento, pois, porque também há aqui limites de velocidade a cumprir e as paragens também roubam algum tempo. Portanto, por outro lado, não achamos que seja catastrófico o comportamento do TUS neste momento. Por outro lado, não achamos que o melhoramento do TUS seja por si só suficiente para reduzir a circulação de carros e despoluir a cidade, não é? Portanto, há aqui uma questão de mentalidade também das pessoas, que é preciso mudar e que é preciso estimular para que ela mude, e há também aqui uma questão de mobilidade pedonal. Portanto, achamos que é necessário, paralelamente aos melhoramentos do TUS, porque há margem para melhorar, é óbvio que sim, mas a questão dos passeios seguros, o próprio estímulo do comércio tradicional, portanto, tornar atrativa a mobilidade pedonal.
Pronto, como disse, há sempre margem para melhorar e nós, obviamente, que estamos de acordo que haja mais horários, mais meios, mais paragens, sem dúvida, tudo isso é positivo, mas, como disse a deputada Eva Braga, que decidiu trazer só aqui a mobilidade dentro da cidade, pois nós consideramos tão importante olhar atentamente para a mobilidade também para quem vem de fora da cidade. Seria importante, com os municípios vizinhos, tentar melhorar a ligação às nossas freguesias, a Rifanas, a Cocujães, Macieira, Milheirós, portanto, eu acho que era muito importante incluir também nesta recomendação algo relativo às nossas freguesias. De resto, pronto, vamos votar a favor e nada mais temos a dizer. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Leonardo Martins, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sobre a questão do TUS, interessa-nos desde logo recordar que foi em 2018 que este Executivo implementou a medida certa de colocar o TUS gratuito para os estudantes da Escola de São João da Madeira. No ano seguinte, avançamos com a gratuitidade do serviço, alargando assim a todos os cidadãos sanjoanenses. Entretanto, foi também lançada uma empreitada de instalação dos abrigos para os passageiros do TUS, poderem aguardar mais confortavelmente pelo autocarro, e está também a ser modernizado o serviço para que o passageiro tenha informação em tempo real. Isto tudo para também não repetir e agradecer à CDU pela reposição da realidade que aqui acabou de fazer, porque também nós constatamos que os considerandos apresentados não deviam ignorar estes investimentos e deviam também evitar o tom, diria, em algumas frases até quase provocatório. Não sei se a intenção era que a recomendação fosse chumbada ou não, mas não será chumbada pelo PS, porque ignorando alguma demagogia do texto inicial, que também já começa a ser característica, aliás, hoje já é a segunda vez que o fazemos nesta Assembleia, o Bloco de Esquerda ignorou há pouco de que não há memória de um investimento tão grande na área social como aquele que está previsto em 2023 por esta Câmara Municipal e, portanto, fica também aqui a nota sobre essa questão. Mas, retomando, entendemos, de facto, que todos os serviços públicos devem ser consecutivamente avaliados, escrutinados e melhorados, e é por isso que todos nós, autarcas, também devemos ter estas iniciativas e estar atentos a estas questões. E por isso nós entendemos que a autarquia deve avaliar os horários, as rotas do TUS em permanência, realizando até porventura inquéritos de satisfação, auscultar as eventuais necessidades dos potenciais interessados, analisar os custos de eventuais reforços, uma vez que todos sabemos que esta área tem também sofrido um aumento dos encargos, fruto sobretudo da guerra da Ucrânia, devido ao elevado preço dos combustíveis. Posto isto, Sra. Presidente, em exercício, nós vamos apresentar, e uma vez que o ponto está agendado para apreciação e votação, nós vamos apresentar uma proposta de emenda que passarei a ler. Avaliar o serviço, portanto, a Assembleia Municipal recomenda, avaliar o serviço do TUS, nomeadamente através da análise e orçamentação para a criação de novas linhas, e o resto que eu estou a ler é tudo igual, de novas linhas, adaptação dos seus horários aos horários das escolas, empresas, zonas industriais e demais necessidades de deslocações diárias da população e redução dos tempos de viagem, tornando uma verdadeira alternativa ao transporte individual. E, portanto, a nossa proposta de emenda é em 2 pontos. Eu sugiro que seja colocada à votação uma única vez e, portanto, as alterações é no início da frase, avaliar o serviço do TUS e logo a seguir, através da análise e orçamentação, porque nós, quando somos sérios, somos responsáveis e quando aprovamos este tipo de moções, temos que ter em consideração que as mesmas têm custos e nós temos que avaliar antes de tomarmos essas decisões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de botarmos a emenda à votação, eu queria...
Se eu queria só perguntar ao Sr. Presidente se ele quer dizer alguma coisa sobre o que vocês Gostaria, disseram. apenas de dizer que, de facto, todos devemos pugnar por melhorias no serviço, mas, como disse a CDU e como disse o PS, é muito importante destacar, e isso deve nos orgulhar a todos, que eu posso dizer que fomos, que seja do meu conhecimento, a primeira cidade do país a determinar que o seu transporte público municipal seja gratuito para todos os cidadãos. Eu penso não estar errado ao dizer isto. E isso é algo que nos deve orgulhar, porque nos colocou na vanguarda das políticas de descarbonização e de mobilidade. Dizer que essa medida foi muito importante, nós sentimos que houve um reforço da atratividade pelo transporte público, e isso teve muito impacto, não só na vida dos cidadãos, sobretudo dos mais idosos, que usam diariamente o TUS, porque deixaram de pagar, e também nas crianças, isso teve impacto nas pessoas, mas nós estamos no mesmo ponto que o Luxemburgo. Não há bilhete neste momento, e nós não conseguimos estabelecer um mecanismo de controle para responder à questão do PSD, não temos um mecanismo de contagem, não conseguimos estabelecer. Porquê? Porque não há bilhete. As pessoas hoje entram no TRUS, foi um simplex que também se introduziu aí, a Câmara paga ao quilómetro e portanto, nós vamos tentar criar um mecanismo com a empresa para fazer esse controle, mas isso não é feito assim de imediato, porque temos contratos em vigor e não se podem impor, digamos, outros serviços. Mas temos uma percepção empírica, já fizemos inquéritos de satisfação, eu creio que uma vez partilhei aqui os resultados de um inquérito, creio eu, mas não sei se foi distribuído. E, portanto, estamos a trabalhar neste sentido e estamos a trabalhar também com a área metropolitana com a divisão de transportes e, como já foi aqui dito, temos muito avançado o trabalho para lançar um novo concurso. Queremos continuar com a gratuitidade, porque isso é extremamente importante. Eu acho que já é um direito dos cidadãos. No orçamento que aqui foi aprovado, já está previsto um reforço da verba, porque o novo concurso, o preço por quilómetro vai sair mais caro do que o que temos agora, não haja ilusões, e portanto já temos neste orçamento um reforço para este serviço, e estamos a ultimar todos os estudos que aqui estão subjacentes para tentar otimizar o serviço. E também estamos a estudar um serviço de transporte a pedido, não é? A pedido. Porque por vezes o TUS vai a determinados sítios, passa lá todos os dias, às vezes para buscar uma pessoa que só entra uma vez, de vez em quando. E com isso estamos a prolongar a duração do serviço nos pontos em que há mais recolha de passageiros. E, portanto, se calhar faz sentido para essa pessoa, se a identificarmos, criar um serviço com limites e com condições para um transporte a pedido. E, portanto, são esses estudos que estamos a fazer para brevemente relançar um novo concurso para o serviço do TUS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma questão. Quando se fala em aumentar linhas, e, portanto, aqui, de facto, concordo com o PS, não haja dúvida, se formos meter, temos duas linhas, se formos ter mais uma linha, aumenta logo o custo. Isso não há dúvida nenhuma. É mais um autocarro, é mais combustível, é mais um trabalhador. E, portanto, todas as decisões têm que ser muito ponderadas. Porque para manter as duas linhas, o novo concurso, tudo indica, já vai sair mais caro. Não é tudo indica, é quase uma fatalidade, é uma inevitabilidade. E, portanto, nós temos que ser muito equilibrados na gestão deste assunto e tomar decisões com muita segurança.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A pedido do Grupo da Melhor Cidade, fazemos um intervalo de 5 a 10 minutos. Está bem? Ora, estamos agora sim, vamos dar continuidade. Vou passar a ler a proposta de texto que foi conciliada pelos líderes dos partidos. E fica assim, abaixo da frase de negrito: a Assembleia Municipal, na sua reunião ordinária de 15 de dezembro de 2022, recomenda à Câmara Municipal de São João da Madeira avaliar o reforço do serviço do TUS, Transportes Urbanos do município de São João da Madeira, nomeadamente através da análise e orçamentação para a criação de novas linhas e o restante tudo igual ao que estava, ok? Vamos então primeiro passar à votação da proposta de emenda, ok? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação do texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade. Tá? Vamos passar então agora à leitura da minuta. Sim, sim, faz favor, uma declaração de voto. A minha declaração de voto vem no sentido de dizer que o voto da CDU refere-se, como já tinha dito, à parte da recomendação, porque não nos revemos totalmente nos considerandos, e queria aproveitar só para corrigir uma situação que foi um lapso de linguagem que eu tive há pouco, quando disse nossas freguesias. Não são nossas, isto não foi um instinto imperialista, foi apenas um lapso de linguagem. Nós não temos nenhuma vontade de assambarcar freguesias dos municípios vizinhos, pelo contrário, queremos cooperar com eles da forma mais pacífica possível. O Sr. Presidente pretende dizer alguma coisa? Não percebi. Pretendia dizer alguma coisa? Vamos passar então à leitura da minuta. Boa noite a todos e a todas. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária na sala de sessões situada no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte: período de intervenção da ordem do público. Registaram-se as intervenções dos municípios Ana Couto e Jorge Cortês. Registrou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2, período da ordem do dia. 2.1, aprovação da ata número 11, de 7 de 12 de 2022. Foi apresentada e discutida a ata referida em título, previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal e foi aprovada por unanimidade de todos os presentes. Ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre revisão ao orçamento do ano de 2023 por incorporação do saldo de gerência de 2022. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 19 de janeiro de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Foi aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do Partido Socialista, 8 da coligação A Melhor Cidade do País e um voto da CDU, assim como um voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração aos projetos de investimento identificados no contrato de empréstimo processo número 172 de 2022. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 19 de janeiro de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Foi aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do Partido Socialista, 8 da coligação A Melhor Cidade do País e um voto da CDU, com a abstenção do Bloco de Esquerda.
Ponto 2.4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre proposta de decisão de autorização para a contratação de empréstimos de médio e longo prazo à linha BEI-PT/2020. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título constante da deliberação camarária de 26 de dezembro de 2022 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Foi aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 12 do Partido Socialista, 8 da Coligação A Melhor Cidade do País e 1 voto da CDU, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto 2.5. Apreciação e votação da recomendação do Grupo Municipal Bloco de Esquerda sobre as medidas para melhorar os transportes públicos em São João da Madeira. Foi aprovado o texto e a emenda propostas por unanimidade de todos os presentes. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Alguém pretende intervir sobre a minuta? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado então por unanimidade. Boa noite a todos.